O presidente Lula está em Nova York, nos Estados Unidos, para fazer o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira. Hoje, a agenda de Lula se concentrou em reuniões bilaterais com o presidente da Suíça e o ex-premier do Reino Unido, Gordon Brown. A onda de calor incomum prevista para essa semana no Brasil e as mudanças climáticas pelo mundo foram alguns dos assuntos tratados no encontro de Lula com o presidente da Suíça, Alain Berset. A reunião desta manhã foi a primeira bilateral na agenda do presidente brasileiro em Nova York. Os dois líderes falaram ainda sobre acordos comerciais e o trabalho do Brasil como presidente do G20, grupo formado pelas maiores economias do mundo. Lula também se reuniu com o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Gordon Brown, para discutir o cenário político global. Depois das reuniões, a equipe do Itamaraty se concentrou no discurso a ser apresentado pelo presidente brasileiro na Assembleia Geral da ONU. É a 8ª vez que Lula vai abrir o evento. O combate à fome no mundo e a defesa da Amazônia devem ser os principais temas abordados. Tradicionalmente, o Brasil é o primeiro a discursar no plenário durante a cúpula anual das Nações Unidas, que reúne 193 países. Também em Nova York, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, anunciaram a emissão de títulos verdes para financiar projetos sustentáveis. A expectativa do governo é arrecadar 10 bilhões de reais já no lançamento desses títulos. Na quarta-feira, Lula tem encontros bilaterais previstos com os presidentes dos Estados Unidos e da Ucrânia. Na reunião com Joe Biden, o brasileiro deve anunciar um programa de apoio a leis trabalhistas. Já Volodymyr Zelensky aceitou o convite feito por Lula e os dois se encontram também nesta quarta-feira. O presidente brasileiro quer se colocar como um dos mediadores do conflito armado entre Rússia e Ucrânia. O presidente Lula abriu hoje a Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, nos Estados Unidos. Em discurso de 21 minutos, ele criticou a desigualdade no mundo e defendeu a ampliação do Conselho de Segurança da ONU. O debate na cúpula deste ano trouxe como tema a reconstrução da confiança entre os países, com foco na solidariedade. E aqui da cabine de imprensa que nós jornalistas conseguimos acompanhar as apresentações durante a cúpula da ONU. Tradicionalmente o Brasil faz o primeiro discurso, o discurso de abertura entre os países. Chegou então a hora do presidente Lula, essa já é a 8ª vez que ele abre o evento. O presidente iniciou a fala expressando condolências às vítimas das recentes tragédias que atingiram o Marrocos, a Líbia e o Rio Grande do Sul. Em seguida, Lula lembrou que, quando esteve ali pela primeira vez, a crise climática ainda era pouco debatida. Hoje, ela bate às nossas portas, destrói nossas casas, nossas cidades, nossos países, mata e impõe perda e sofrimento a nossos irmãos, sobretudo aos mais pobres. Em 2003, no primeiro ano de mandato como presidente, Lula destacou o combate à fome. A fome, tema central da minha fala neste Parlamento Mundial 20 anos atrás, atinge hoje 735 milhões de seres humanos que vão dormir esta noite sem saber se terão o que comer amanhã. O mundo está cada vez mais desigual. Os 10 maiores bilionários possuem mais riqueza que os 40% mais pobres da humanidade. O presidente brasileiro pede que os mais ricos paguem mais impostos. Reduzir as desigualdades dentro dos países requer incluir os pobres nos orçamentos nacionais e fazer os ricos pagar impostos proporcionais ao seu patrimônio. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, acompanharam o discurso no plenário da ONU. Lula também tratou da guerra na Ucrânia e aproveitou para criticar o Conselho de Segurança, mais importante órgão ligado à Organização das Nações Unidas. O Brasil defende o aumento do número de assentos permanentes. Atualmente, apenas Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido são integrantes fixos e têm poder de veto nas votações.
A guerra na Ucrânia escancara a nossa incapacidade coletiva de fazer prevalecer os propósitos e princípios da Carta da ONU. O Conselho de Segurança da ONU vem perdendo progressivamente a sua credibilidade. Essa fragilidade decorre, em particular, da ação de seus membros permanentes, que travam guerras não autorizadas em busca de expansão territorial ou de mudança de regime. Esta paralisia é a prova mais eloquente da necessidade e urgência de reformá-lo, conferindo-lhe maior representatividade e eficácia. O presidente brasileiro disse ainda que instituições como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e a Organização Mundial do Comércio não ajudam a combater as desigualdades. Quando as instituições reproduzem as desigualdades, elas fazem parte do problema e não da solução. No ano passado, o FMI disponibilizou 160 bilhões de dólares em direitos especiais de saque para países europeus e apenas 34 bilhões para os países africanos. Lula encerrou o dia com mais 4 reuniões bilaterais, inclusive com o chanceler alemão, Olaf Scholz. O presidente decidiu antecipar a volta ao Brasil para esta quarta-feira, por causa de fortes dores no quadril. Mas antes, Lula se encontra com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. O presidente Lula cumpriu hoje o último dia de agenda em Nova York, nos Estados Unidos. Ele se encontrou com o presidente americano Joe Biden e depois com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. O primeiro compromisso do presidente brasileiro foi com Joe Biden. Lula e o presidente americano tiveram uma longa conversa e deixaram claro que pretendem trabalhar juntos. As duas maiores democracias do hemisfério ocidental estão defendendo os direitos humanos em todo o mundo. Estou ansioso para continuar a trabalhar junto para construir um mundo melhor, inclusive durante sua presidência do G20 este ano, disse o democrata após um encontro a portas fechadas. Mais do que uma bilateral, é o renascer de um novo tempo na relação Estados Unidos e Brasil. Uma relação de iguais, uma relação soberana, mas uma relação de interesses comuns em benefício do povo trabalhador, do seu país e do meu país. O encontro do presidente Lula com o presidente americano Joe Biden segue agora para um segundo momento, o lançamento de um programa conjunto pelos direitos dos trabalhadores e por trabalho digno. O pacto promete estreitar os laços entre o Brasil e os Estados Unidos. Em entrevista coletiva conjunta, após a assinatura da parceria, Biden afirmou que, além de promover empregos seguros e decentes, os países vão agir para acabar com a exploração e o trabalho infantil, comum no mundo todo. O saldo é que nós temos hoje 2 bilhões de trabalhadores que estão no setor informal, segundo a OIT. O dado concreto é que nós temos 240 milhões de trabalhadores que, mesmo estando trabalhando, vivem com menos de $1,90 por dia. Na saída, Lula afirmou que vai levar o tema para discutir com outros líderes mundiais. Para o brasileiro, a iniciativa é importante para dar esperança aos mais jovens. É um assunto que, a partir de agora, eu vou discutir com todos os governantes que eu conversar, para que a gente possa estabelecer um pacto, sabe, que possa ser aprovado uma coisa num fórum como o G20, de que todos nós, governantes, vamos cuidar de não permitir que o povo que trabalha seja vítima da insensatez daquele que quer o lucro fácil, pagando, sabe, salários baixos. Apesar da recente aproximação entre os dois países, Lula e Biden discordam em alguns pontos quando o assunto é a guerra na Ucrânia. E foi justamente para debater o conflito que o presidente brasileiro se encontrou com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Foi a primeira vez que os dois se reuniram presencialmente. Pelas redes sociais, Zelensky destacou que a conversa foi importante, honesta e construtiva. E Lula escreveu sobre a manutenção de um diálogo aberto. Segundo o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, foi uma reunião amigável e de cooperação.
Os presidentes instruíram também suas equipes, os seus ministros do exterior, a continuar em contato para desenvolver as relações bilaterais e discutir sobre possibilidades de paz. O chanceler ucraniano Dmytro Kuleba acrescentou que, além de caloroso, o encontro de 50 minutos ajudou os dois líderes a entenderem o lado um do outro. Mais cedo, durante uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, Zelensky defendeu uma reforma no mais importante órgão das Nações Unidas. O ucraniano pediu um assento permanente para um país da América Latina, mas não citou o Brasil. A pauta também é defendida pelo Itamaraty. Atualmente, apenas Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido contam com vagas fixas e permissão para vetar decisões. Lula se reúne com Zelensky e sugere uma mesa de negociação para acabar com a guerra contra a Rússia. O Jornal da Record já está no ar. O presidente Lula se reuniu com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em Nova York, nos Estados Unidos, após participação na Assembleia Geral da ONU. O encontro durou cerca de 1 hora e 10 minutos e tratou sobre a guerra contra a Rússia. Antes de embarcar para Brasília, Lula disse que sugeriu uma criação de uma mesa de negociação para construir a paz. Vamos ouvir. Olha, eu acho que foi a reunião que devia acontecer e precisava acontecer. Eu ouvi a história do Zelensky, eu disse ao Zelensky a necessidade da gente trabalhar para construir a paz, disse para ele a necessidade de encontrar um grupo de países amigos que pudesse construir uma proposta que não fosse nem de um nem de outro, dos dois que estão em guerra, e de que a negociação numa mesa, de diálogo é muito mais barato do que uma guerra, não tem vítima, não tem morte e não tem tiro. Disse ao presidente Zelensky que era importante construir a possibilidade de construir uma mesa de negociação, parar com a guerra e ver se a gente consegue encontrar solução. Eu sei que é difícil, tanto para ele quanto para o Putin. Eu já mandei o Celso Amorim à Rússia e à Ucrânia, mas eu acho que esse é o único caminho que vai encontrar solução. Lula se reúne com Zelensky e sugere uma mesa de negociação para acabar com a guerra contra a Rússia. O Jornal da Record já está no ar. O presidente Lula se reuniu com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em Nova York, nos Estados Unidos, após participação na Assembleia Geral da ONU. O encontro durou cerca de 1 hora e 10 minutos e tratou sobre a guerra contra a Rússia. Antes de embarcar para Brasília, Lula disse que sugeriu uma criação de uma mesa de negociação para construir a paz. Vamos ouvir. Olha, eu acho que foi a reunião que devia acontecer e precisava acontecer. Eu ouvi a história do Zelensky, eu disse ao Zelensky a necessidade da gente trabalhar para construir a paz, disse para ele a necessidade de encontrar um grupo de países amigos que pudesse construir uma proposta que não fosse nem de um nem de outro, dos dois que estão em guerra, e de que a negociação numa mesa, de diálogo é muito mais barato do que uma guerra, não tem vítima, não tem morte e não tem tiro. Disse ao presidente Zelensky que era importante construir a possibilidade de construir uma mesa de negociação, parar com a guerra e ver se a gente consegue encontrar solução. Eu sei que é difícil, tanto para ele quanto para o Putin. Eu já mandei o Celso Amorim à Rússia e à Ucrânia, mas eu acho que esse é o único caminho que vai encontrar solução. Destaque internacional: a urgência climática dominou os debates hoje nas Nações Unidas. O Conselho Europeu cobrou o comprometimento dos países no combate ao aquecimento global. No pátio externo da ONU, encontros discutiam as mudanças climáticas e a proteção da biodiversidade. No plenário, o presidente do Conselho Europeu defendeu que os países mais desenvolvidos assumam a responsabilidade pelas emissões de gases poluentes. Segundo Charles Michel, é interesse de todos chegar à neutralidade de carbono, que seria absorver todo o carbono que produzimos no planeta. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, integrou a comitiva do presidente Lula, que foi a Nova York participar da Assembleia Geral da ONU.
Hoje, ela participou dos debates sobre o clima. Como o Brasil tem liderado pelo exemplo na agenda de proteção das florestas, de combate ao desmatamento, a vice-secretária-geral entende que o Brasil tem um papel de liderança para que consigamos mais e melhores resultados. Antônio Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, chegou a declarar ontem que abrimos as portas do inferno, em referência ao aquecimento global. Hoje, o português disse que esse é um dos temas globais que exigem esforço e disposição, principalmente dos países líderes. E é por meio da ONU que isso pode acontecer. Representantes dos dois maiores poluidores globais, China e Estados Unidos, não foram convidados para discursar na cúpula do clima aqui na ONU. Mas o presidente americano Joe Biden anunciou um pacote climático equivalente a 22 bilhões de reais. O dinheiro será usado em projetos para tentar frear o aumento da temperatura média global. A proteção da floresta amazônica é em debate nos Estados Unidos. Autoridades e especialistas buscam soluções imediatas para um problema cujas consequências já podem ser notadas. Seja bem-vindo, Casa Amazônia. Nas paredes de um pequeno teatro, a imensidão da Amazônia. A proteção da maior floresta tropical do mundo e que está em sua maior parte em território brasileiro foi tema de debate entre autoridades brasileiras, pesquisadores e instituições do Brasil e dos Estados Unidos. O evento, à parte da Assembleia Geral da ONU, promoveu a aproximação entre setores independentes que buscam se unir pela preservação desse imenso ecossistema. É o momento de nós fortalecermos a transição econômica olhando pela transição ecológica. Combater desmatamento, combater ilegalidade ambiental, reduzir emissões, olhando pelos milhões de brasileiros que vivem na Amazônia. Os debates em torno da proteção da Amazônia ganharam destaque durante toda a semana aqui em Nova York, na cúpula da ONU. E o tema, de importância fundamental para o planeta, já tem outro palco de discussões marcado. Será daqui a 2 anos, no Brasil, durante a COP30, em Belém do Pará. Eu tenho esperança que agora, com esse grande movimento, comece a olhar para os povos ribeirinhos, caboclos, indígenas, quilombolas, os homens da cidade, a mulher da cidade, a mulher e o homem do campo, que olhem para nós e nos ouçam. A urgência da preservação da Amazônia fica evidente com as consequências do desmatamento. A maior floresta tropical do mundo é uma importante reguladora do clima. Porém, um estudo recente revelou que, de 2010 a 2019, as árvores da região capturaram 20% menos carbono da natureza, contribuindo para o aquecimento global. O aquecimento global também está degradando a floresta amazônica que não foi desmatada e, com isso, está prejudicando vários processos que controlam o metabolismo desta floresta. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, participou de um evento na Semana do Clima da ONU, nesta sexta-feira, em Nova York. O painel reuniu mulheres de comunidades indígenas das Américas. Nós já não temos mais tanto tempo. Estudiosos dizem que a gente já chegou no ponto de não retorno, né? Outros apontam ainda 2030 como esse ponto máximo. Então, nós precisamos agora, né, focar e centralizar todos os esforços para essa mudança de atitudes, mudanças de posturas também governamentais.